Pureza roubada, inocência sequestrada. É isso tudo que nos conduz ao que vamos chamar de abuso sexual. Então, abuso sexual é o tema de hoje. Eu e o meu amigo Jonatas, que está já aí a entrar, ele que é psicanalista, e nós vamos já aí começar com a nossa live. Vamos falar um bocadinho sobre o que é o abuso sexual, as formas mais comuns desse tipo de abuso. Vamos falar um bocadinho sobre o contexto. Isso. Opa, maravilha. Olá, Jonatas. Olá, boa noite aí para vocês, né? Boa noite, como é que você está? Eu tô bem, e você? Eu estou com uma gripe terrível, mas estou Aqui, em pé. aqui no Brasil, no Maranhão, o povo estão tudo assim Uhum. também. Tá. O clima não está a ajudar, realmente. Você tá bela hoje, tá arrasando, né? O visual. Obrigada. Obrigada. Mudei um pouco o visual. Boa. Vou esperar algumas pessoas chegar para poder começar. Uhum. Vamos a isso. Vamos esperar assim. Vai. Então, como é que foi o seu dia hoje? Hoje foi um pouco corrido, mas foi bom. A Ok. vida da gente é corrida, né? Todo dia. Assim mesmo. Infelizmente. É uma correria tremenda. Carlos, seja bem-vindo, Carlos. Uhum. Estou a tentar aqui conectar o carregador. Aí tá fazendo muito calor, Deus. Tá fazendo muito frio, muito frio. Mas, Joriel, mas tá no fim já. Joriel, como é que tá, Joriel? Aí o clima parece que é mais bom do que pra cá, que tá quente. Tá Ah, muito quente. pois. Que bom. Muito quente. Uhum. Mel, a psicanalista Mel, tá aí online. Eu te apresento a psicanalista Mel. Ela entrou Uhum. aí. Será um prazer. Muito Vamos a inteligente isso. a Mel. Uhum. Samuel, boa tarde, Samuel. Olá. Muita gente por aqui, isso é bom. Isso é Se muito você bom. vê a inteligência da psicanalista Mel, você se Uhum. impressiona. É muito inteligente ela. Uau. Então, se calhar devíamos agendar uma live com ela também. E isso a gente vai agendar uma live com ela. Ela não vai escapar, não. Uhum. Eu estou aqui com os problemas técnicos. O meu celular não carrega. Estou aqui a tentar ver isso. É igualmente o meu. Estou por completo a meio da nossa live. Vou tentar ver aqui o que é que se passa. Esse é o meu medo. Marco Ebert. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marcos. Ai, Jonatas, o telefone está a descarregar e não carrega por nada.
Oh, meu Deus. Deixa aqui eu tentar ver. Ok. Mas acho que eu consigo resolver. Então. E aí, como Isso. foi a faculdade hoje? Acho que agora foi. Isso. Pronto. Deu certo? Deu certo. Aí, Vamos torcer. Tá com 12% agora. E vamos ver se sobe. Amanhã eu compro um outro. e o trabalho hoje foi bom? Foi bom, foi bom. Hoje foi em fala. Atendi uma menina, fizemos aí a terapia da fala. E foi incrível. Foi muito bom. A Márcia Moreira, aí de São Paulo. Uau, muita Muito gente. bem-vindo. Temos que agendar uma live. Quero conhecer. Quero conhecer. Será um prazer. Então vamos começar, né? Senão fica tarde aí para você. Pois. Vamos começar. Hoje vamos falar sobre abuso sexual, é isso. Uma temática muito forte. Um tanto quanto dolorosa e difícil para muita gente. Ativa muitos gatilhos, mas é muito importante e necessário falar a respeito. Então, nós vamos falar sobre isso. Justamente isso mesmo, o abuso sexual e as redes sociais. Eu vou falar um pouco aqui sobre Uau! as redes sociais Uhum, e é muito atual e delicado esse assunto, uhum. né? Um É. ambiente digital que pode ser tanto de espaço de formação, mas um espaço muito perigoso, Uhum, o risco uhum, de exposição. A pessoa é bom sempre organizar os principais pontos das redes sociais para evitar os filhos uhum, e assistir qualquer filme, qualquer desenho. Como abuso sexual aparece na rede social? uhum, Tem aliciamento, que é quando o adulto se aproxima da criança uhum. com motivação de jogos, né? Certo. E a forma, aí vem aquela forma manipuladora, ganhando confiança Uhum, antes de cometer o abuso. uhum. Aí a criança vai obedecendo o adulto até ganhando confiança. E isso vai gerando o abuso emocional. Certo. E tem o compartilhamento de imagem íntima também, sem consentimento da pessoa. Exposição e vingança, aliás. Não falo outro nome porque senão pode descer a live. O assédio virtual, né? Mensagem, convite, chantagens sexuais em rede e aplicativo. Tudo isso gera impacto nas redes sociais. A violência também tem conteúdo que banaliza o romantismo, né? No desenho também. Tudo aparece, cenas sexuais, cena abusiva por criança. Então, o ECA, você sabe o que é o ECA, né? O Estatuto da Criança. Certo. Criminaliza a produção e posse de distribuição de material, Uhum, tipo sexual infantil. Tem alguns desenhos que permite a criança assistir, mas não é bom assistir. uhum. É o impacto também psicológico, a vergonha, culpa, o medo em vítima esporte online. Sempre tem aquela culpa, a vergonha da pessoa se apresentar online. A ansiedade, a depressão.
diante da sensação de perda de controle sobre a própria imagem, sobre a própria semelhança na hora do abuso. Aí vem aquele isolamento social por medo de ser julgada por outras pessoas. Aqui no Brasil, no Maranhão, aqui se a pessoa andar daquele jeito lá de short, já é julgada, entendeu? Ok. Aqui é bem complicado. Aí vem a reativação dos traumas, quando o conteúdo abusivo circula nas redes sociais. E esse é um ponto muito, muito importante para a pessoa interagir, não conversar muito com o estranho e sempre estar atento a essas informações. Realmente. Isso. E a educação também, a educação digital, orientar crianças e adolescentes sobre o risco, limites, tem que pôr limites na criança. Se não pôr, Exatamente. a pessoa não sai. Entendeu? Aí, tipo, se a mãe ou o pai não pôr limite na criança, sempre a criança vai para dentro do quarto, se trancar. Aí não sabe nem o que a criança está assistindo. A criança já coloca a senha no celular, aí fica até difícil da mãe controlar o filho ou a filha. Aí a rede de apoio também. Conversar abertamente, em família, buscar ajuda profissional para poder orientar a criança e os pais. Porque é muito difícil esse conteúdo de internet para a criança. Então, o abuso sexual na rede simboliza questão de olhar de exposição de Certo. vítima, ou seja, a sua intimidade é invadida e multiplicada em um olhar anônimo. Às vezes a pessoa posta uma foto, essa foto vai compartilhada em todos os lugares, entendeu? Aí a pessoa fica vulgar, fica com medo, fica se sentindo a última bolacha do pacote, entendeu? Aí é isso, um pouco sobre abordagem psicanalista. Então, há um gozo perverso do agressor nessa fase do abuso sexual, em transformar a vítima em um objeto. Tipo, um exemplo aí, você é um objeto, aí você está sendo manipulado por outro objeto, pelas palavras, pelas fantasias, pela a censura, pela beleza, aí tudo vem a crer esse abuso sexual. Então tem o abuso sexual também nos desenhos animados, que geralmente são, referimos a duas situações distintas, que pode enfeitiçar a criança, ou a viciar, né? Que são conteúdo com anotação sexual, voltado para, até um nome inglês aqui, grooming, o nome do material, ou seja, que é mascarando a violência, tipo, da imagem do desenho para a criança. Às vezes aquele desenho do Bob Esponja, ele tem muita figura que é conexão sexual. Bob Esponja, que é no formato infantil, mas ali praticamente é para adulto aquele desenho. Mas toda criança assiste. Aí a exposição precoce, que é distorcida a sexualidade. Tipo o Patrick, né? O Patrick tipo uma estrela. Aí tem os personagens lá do Bob Esponja, que é tipo aquele Loura Burusco, não é o nome? É o Loura, isso. Que é no formato do negócio lá, né? Que eu posso falar aqui. Aí já é tipo um abuso sexual. Então, as mães têm que observar o que as crianças estão assistindo. Entendeu?
Na visão da psicanálise, isso pode afetar muito a mente da criança. Pois, tem que se ter muita atenção a isso. Isso, justamente. Uhum. A Zildeni aí, Monteiro, de Senador Arroque, está aqui conosco. Aí Temos que assim, ter atenção. e, Uhum. aí assim, o pai tem que controlar os filhos. Às vezes a ataca não resolve, mas a conversa resolve, entendeu? Aí tem mãe que vai só na taca, né? Infelizmente, É. é, tem que conversar. Aí, isso. Aí tem a confusão entre o prazer e a violência. A criança pode sentir curiosidade de excitação, né? Uhum. Mas junto com medo da vergonha. Tipo, vai que tá fazendo algo lá e a mãe entra dentro do quarto. Uhum. Aí tem a culpa e o censuramento, que acredita que gostou ou não gostou. A culpa da Uhum. criança. E a dificuldade de socializar também, a fantasia infantil, que é invadida por imagem, que não organiza na mente da criança. Tipo, Uhum. tem desenhos que é muito acelerado, a criança não consegue acompanhar. Às vezes passa uma cena lá obscura que a criança percebe. Uhum. Igual tem alguns DVDs infantis que tem mensagem subliminar. Tem muitos que tem. E isso Tem, afeta tem. muito a mente da criança, o desejo Uhum. da criança, em tudo. Aí, com isso, a criança termina na fase adulta, já pensando no que fez na infância. Nunca esquece. E isso mesmo, não, você tem toda a razão. Justamente, isso mesmo. Padrasto, madrasta, tudo envolve. Você tem toda a razão. Sinal de alerta, tipo, em crianças, é desenho ou brincadeira com forte conotação Uhum. sexual, perguntas sobre sexo, fora da idade esperada. Tem escola que faz, né, esse tipo de pergunta. Uhum. Algumas escolas. Medo repetindo de assistir desenho ou rejeição, tudo tem a ver com o desenho, personagem Uhum. específico. Alteração de sono, pesadelo. Tem criança que não dorme à noite porque vê uma cor debaixo da cama, tem alguém querendo puxar. Isso Uhum. tudo envolve um desenho animado. O abuso. Abuso emocional. Isso. Então, o desenho infantil, né? São usados de Uhum. forma destupada. Deixa eu falar aqui. Alguns abusadores utilizam personagens de desenho famosos, tipo Peppa Pig, né? Sim, sim. O Afonso, o B10, Pokémon, Adora, tudo Uhum. para criar vídeo falso ou paródia, entendeu? Tipo, com conteúdo sexual, espalhado pela internet. Uhum. Às vezes eu estou assistindo alguns vídeos no Instagram e parece uma paródia de conteúdo sexual de criança. Aí esses conteúdos não são original do estúdio, é manipulado, tipo manipulação, Uhum. isso. E se torna perigoso, muito perigoso. Por não perguntaram mais. Boa.
O pessoal podem fazer perguntas e deixando aí as questões e nós E, vamos respondendo, por favor. Pois. Mas essa questão de que o abuso sexual ocorre maioritariamente no ambiente familiar, por que será? O que é que leva um pai a sentir atraído por um filho, por uma filha? O que é que leva a tudo isso? pois é, às vezes o padrasto tem padrasto que toda vez que a menina tá quieta, quer colocar a menina no colo. Isso aí já não é bom, entendeu? Uhum. Aí fica comprando coisa para criança, aí fica comprando coisa, vai manipulando a mente da criança até ter o abuso entre família, entendeu? E isso gera medo na criança. Tem criança que esconde, entendeu? Esconde muitas coisas, principalmente de padrasto, que é mais o principal, né? Certo, certo. Infelizmente. Isso. É, É, eu acho, minha filha, acontece também de irmãos contra irmãos. justamente. Acontece de primos, às vezes os funcionários de casa também. Imagina, é muito importante que nós temos atenção às pessoas com as quais deixamos as nossas crianças. Porque às Isso. vezes deixamos as crianças, vamos à padaria, vamos a uma lanchonete, e a criança fica com a trabalhadora, com a segurança, né? Com a governanta, por aí. E não há aquele cuidado. Se for alguém que já tem muitos problemas em casa, já tem muitas debilidades com a sua vida sexual, começa a olhar na criança e só pensa com a excitação, não pensa com a razão, ele só pensa com desejo, só pensa com a libido e acaba por enxergar uma certa atração na criança. Então, torna-se cada vez mais complicado. Há crianças também que são aliciadas pelos amigos. Então os amigos dizem, vai buscar a tua irmã, vamos brincar de papai e mamãe, como dizem aqui em Angola. Vai buscar a tua mania, não faz mal. E ele vai pegar a mania, todos os amiguinhos abusam da irmãzinha e ele, sem saber que destruiu a vida da criança. Outros ainda têm a questão da governanta ou da babá, que enquanto está a dar banho na criança, começa a passar a mão nos órgãos genitais da criança, masturba-se com e masturba também a própria criança. Isso tudo são questões também a que devemos ter muita, mas muita atenção. Tem também a questão dos vizinhos. Às vezes temos aquela de vizinho é família. Nem sempre vizinho é família. Aliás, nunca é família como tal, né? Porque esse conceito de vizinho é família não é sobre ser vizinho, mas é sobre o caráter da própria pessoa, é sobre a personalidade. Então, até aquele vizinho que te cumprimenta todos os dias satisfatoriamente, que deixa os meninos irem assistir aos desenhos lá em casa deles, pode ser um abusador. Vamos já responder as questões. Antes, o Jonatas vai falar um bocadinho mais sobre o desenho da Peppa. Da Peppa, né? Isso, isso. Então, essa Peppa é muito conhecida, né? Muitas crianças gostam de assistir Peppa Pig, né? O nome. Uhum. Aí, esse desenho não pode falar muito, porque senão o Instagram pode derrubar a live. Aí não Pois, estamos. pois. Então, assim, mas, por exemplo, analisar certo desenho animado pode ser erótico, tipo isso. Tem vários problemas. Discutir pela cultura, impacto psicanalítico. Tipo, na psicanálise freudiana, o abuso sexual é um tema muito delicado, Uhum. principalmente nos desenhos, né? Às vezes você
está assistindo um desenho, tipo essa Peppa Pig aí, que é muito agitado esse desenho. Por diferentes momentos de pensamento de Freud, vai organizando, entendeu? 3 eixos Uhum. nesse desenho. Uhum. A teoria de sedução, que é nos primeiros passos. Tipo, Freud acredita que o estômago erético tinha origem de experiência de sedução reais, tipo, na sedução, no desenho. Envolve muita característica amorosa, beijo, abraço, em tudo envolve. Uhum. Nós podemos observar que você pode mandar a criança desenhar um desenho que ela gosta, vai desenhar cada coisa que você nem imagina no desenho. E Freud elaborou essa teoria de sedução, segundo o qual os sintomas neuróticos, né, dos desenhos animados, vem consequência na memória da criança. Isso envolve abuso psicológico, abuso emocional, devido ao sistema de comunicação, de televisão. Então, essa teoria de sedução de Freud é de 1896, que fala sobre o desejo. Desejo, teoria de sedução. Isso envolve muitas coisas. Eu não posso falar aqui na live, porque o Instagram pode derrubar a live. Aí vamos ficar. Aí quem quiser aprender mais sobre esse conteúdo tem que mandar mensagem no direct. Pois, pode mandar e nós vamos responder. Eu vejo aqui uma questão da doutora Tuane. O abuso pode ser físico ou pode ser virtual? E a quanto ponto leva para ter estupro? Nós já falamos um bocadinho disso inicialmente. Já falamos isso. Já falamos um bocadinho, mas sim. Recapitulando aqui o que o Jonathan já disse, o abuso pode ser físico ou pode ser virtual, sim. Quando é que ele é físico? Quando há contato direto, quando há um contato presencial, quando as pessoas estão próximas, aí ele é físico. Quando é que ele é virtual? Quando, por exemplo, nós pedimos ou chantageamos as pessoas, e aqui propriamente as crianças ou adolescentes, para que nos enviem nudes, para que nos enviem fotos íntimas, vídeos indecentes. Há uma modalidade muito frequente, que é a de pessoas que se disfarçam de agentes de modelos, né? Eles fingem ter uma agência de modelos, abrem aí um casting digital, a pessoa tem de fazer a candidatura, eles dizem, olha, para tu fazeres a candidatura, para ver se passas a primeira fase, tens de mandar fotos do teu corpo, porque eu preciso de ver se tu vais caber ou não nos vestidos, se tens a cintura ideal. E ali a menina inocente, acreditando realmente que se trata de uma agência de modelos, liga a câmera, faz as fotos, faz os vídeos. Às vezes não, às vezes eles pedem para fazer videochamada e durante a videochamada eles gravam a pessoa sem o seu consentimento. E depois passam a chantagear com aquele vídeo, com aquela foto, a dizer que vão publicar, que vão exibir ao público, se a pessoa não colaborar com tudo que eles pedirem. Há também aquela situação de parceiros que têm relações sexuais e filmam também sem qualquer consentimento. Então, essa toda violação da privacidade alheia a nível da intimidade pode se tornar um abuso sexual a nível digital, né, ou virtual. Tem também as questões que o Jonathan já fez referência, é a questão de expor a criança a conteúdos sexuais muito cedo, de forma muito precoce. Então, por meio dos desenhos animados, assistir vídeos ou filmes eróticos perto de crianças, toda essa questão também se torna um abuso à sua integridade sexual, né?
quanto é que ele passa para o estupro? Eu creio que essa questão, não sei se o Jonatas tem um parecer sobre essa questão do estupro, mas seria melhor um jurista, mesmo alguém da área. Entretanto, o abuso sexual nem sempre implica violência como tal. Como é que eu explico isso? Nem sempre o ato de abuso é com ameaças, é com murros, chega a assassinatos, nem sempre. Às vezes é o quê? Dá um docinho à criança, leva a criança, tem relações com ela, e a criança não reage simplesmente. Então, em nenhum momento o abusador chegou a ter de bater, a ter de ter aí umas atitudes mais violentas. Já o estupro é mesmo um ato bem criminoso, tudo bem trabalhado. Entretanto, seria bom fundamentarmos mais essa questão, porque já não é da minha jurisdição. Respondendo aqui a Márcia Moreira, quais atitudes um comportamento que indica um abuso, né? Mudança repentina de humor também. Tristeza, irritabilidade, medo, sem motivo aparente. Tipo, se a criança chegar perto do padrasto, correr para debaixo da cama, correr para debaixo da mesa, correr para detrás da mãe, isso já é sinal. Você pode estar observando. Aí, as regressões. O que é regressão? Aí a criança volta a urinar na cama, falar com o bebê, medo do escuro. Às vezes a criança está dormindo, o padrasto vai lá, passa a mão, diz que vai dar um beijo na testa. A maioria. Isolamento social também. Ou dificuldade de confiar nos adultos. Tem muita criança que tem medo de adultos. Confiar na pessoa. Medo de rejeição. A criança é sempre rejeitada em alguns lugares também. Pelo fato de ser especial. Aí vem aquele abuso psicológico. Não o abuso sexual, né? Agora eu estou falando do abuso psicológico. Que a criança chega lá, essa criança é feia demais, não quero ela aqui. Na escola sempre acontece esse abuso psicológico. Da pessoa ser rejeitada. A criança, até adulto também, é rejeitado. Dificuldade de concentração. Aí tem a queda no desempenho escolar, com medo da mãe brigar, com medo do padrasto, né? Também. Isso vem tudo no comportamento. Tudo tem. Aí tem os comportamentos emocional. Vamos lá. Se vocês quiserem anotar aí o comportamento emocional, pode ficar à vontade. Tá bem? Baixar a autoestima, ansiedade, aquele choro que vem constante, aquele choro que a criança vê. Na hora que vê o padrasto ali, a criança está chorando. De repente a criança está no choro, corre para algum lugar, fica assustada. Em alguns lugares a gente observa que tem algumas crianças, quando vê a pessoa, fica chorando, né, com medo, pensando que vai fazer alguma coisa. Aí já vem da família. De família que o padrasto coloca medo na criança. Outra coisa, outro sintoma aí, o pai não deixar a filha sair. Ciúme excessivo da filha. E isso é muito importante também. Tem pais, padrastos que têm ciúme da própria criação. E isso envolve muito o abuso psicológico. Não deixa sair, não deixa ir tomar um sorvete ali do lado. É bem complicado esse tema, mas tem medo excessivo de ir lá em algum lugar e voltar. Quando chegar, o padrasto está brigando, está batendo. Isso sempre gera um abuso. E o abuso físico, que é marca recorrente de agressão, hematomas, queimadura, tudo tem isso na criança. Cortes. Aí você vê uma criança cortada no pulso, ou em algum lugar, a criança diz que caiu. Mas se você observar bem, é o padrasto fazendo mal à criança. Dores, sangramento, infecção nas partes genital, isso tudo você tem que perceber no caso de abuso, alteração de sono e no apetite.
ainda tem essa parte ainda, que você prestar atenção, sentar na mesa, e o padrasto está sentado também, a criança sair da mesa, tem algo ali, que não está se encaixando bem. E a criança não se alimenta. E possível abuso, sinais de abuso em adulto. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. E quando o padrasto proíbe a criança de brincar com outras crianças? Daí, Deus, qual a sua resposta? Quando o padrasto proíbe a criança brincar com outras crianças, né? Isso. Na verdade, pode ter muitas razões. Vamos começar pela que o Jonathan já introduziu, né? Que é a questão dos ciúmes. Às vezes, na cabeça do padrasto, a criança é tão sua, que ele não pode partilhar com mais ninguém. E o facto de ela sair para ir brincar com outras crianças o faz temer que possa perder a autoridade ou a propriedade da própria criança. E possa, um outro medo também é que a criança comece a ter interesse por outras crianças. Então Também. ficam todos com esse receio. Há também os mais pedófilos ou os mais lunáticos, assim posso dizer, que ao deixarem a criança brincar com outras crianças, eles estão a perder a mulher ou o homem que tem aí. Como é que isso acontece? Na cabeça do padrasto, a menina já está pronta para ser a sua mulher a nível sexual. E brincar com outras crianças vai contra tudo isso. Na cabeça dele, ela já não é criança, já não pode mais brincar. O que ela tem de fazer é ficar aí para satisfazer as necessidades dele. Então, pode ter essa razão. Mas nós temos também de ter muita atenção, porque não podemos só culpabilizar o padrasto por ser padrasto. Há padrastos que até fazem mais papel do pai que o próprio pai, e não são todos perversos, né? Dentro da própria psicanálise, não são todos caracterizados como perversos. Mas às vezes é uma questão também de cuidado, de proteção. Às vezes não quer que ela perca a boa educação que tem, porque hoje a gente deixa as crianças irem brincar lá fora, mas as outras crianças dizem palavrões, xingam, querem fazer brincadeiras indecentes. E pode realmente ser uma questão só de cuidado e de proteção. E outro ponto importante aí nessa pergunta é que às vezes o pai não quer que a outra criança brinque com a outra, porque a outra talvez seja especial. Isso já é um abuso psicológico também da parte dele, não deixar a outra criança ir brincar, entendeu? E é um ponto muito importante aí na saúde mental. Às vezes os coleguinhas não querem brincar porque a criança tem autismo, tem TDAH. Aí outras crianças, pela função dos pais, né? Pelas falas dos pais, pela fala das mães, diz que a outra criança é doida, para não ir brincar com ela, porque a criança é doida. Entendeu? Aí a criança se sente abusada psicologicamente. Pois isso já é discriminação, é preconceito. E nós temos de ensinar as crianças a aceitarem as outras como elas são, a entenderem que as pessoas não são iguais, que cada uma tem as suas próprias características e o facto de a outra criança ser autista, ser TDAH, não a torna menos humana do que a nossa criança, né? Então nós temos que ensinar as crianças a isso, a respeitarem o tempo do outro. A questão da empatia também é extremamente importante. Eu acredito que o que esteja na base disso seja a questão da ignorância. Quando nós encontramos uma criança diferente, a nossa questão não deve ser ele é diferente, é especial, ele é louco. Não, a nossa questão deve ser o que será que ele tem? O que será que ele tem? Eu vou pesquisar. Ah, é autismo. Como é que funciona o autismo? Eu vou tentar ver o que é o autismo, como é que funciona, e eu vou conseguir perceber que realmente não há qualquer perigo em a minha criança brincar com outra criança, né? Mas há que se ter também muita atenção mesmo,
porque toda atenção é válida, Jonatas. Imagina, as crianças TDAHs, né? Elas conseguem ser muito energéticas e muito brutas, assim posso dizer. Elas têm tanta força às vezes que se encontra uma menor em termos de poder, em termos de força ou de altura, às vezes torna-se um bocadinho perigoso. Porque se tem uma criança que empurra a outra, tira para a estrada, tira para ali, tem de ter o máximo de atenção para poder dizer, não, não faz isso. Com a amiga não se brinca assim. Com a amiga tem que ser leve, tem que dar carinho, não pode brigar, não pode empurrar, não pode jogar pedra. Então, há todo uma, uma polaridade aí, né? Há dois polos. Nunca há só o lado certo e o lado errado, mas há o polo que se adapta à realidade de cada um. O Céu perguntou quais são os motivos que levam uma pessoa ou um adulto a abusar sexualmente de outra. Então, sinais de abuso em adultos, né? Que ele quis dizer o motivo. Tipo, quando você vê uma mulher, alguma pessoa, né, que já foi abusada, você vai ver medo constante. A pessoa não gosta de ser abraçada, nem gosta de toque, nem andar com mãos dadas, entendeu? Uhum. Isso é uma vantagem. E desvantagem Isso. também, né? Uhum. Que alguém específico abusou da pessoa. Sentimento Uhum. de inferioridade, culpa exagerada, isso Uhum. tem um abuso em adultos, né? Uhum. Isolamento social, afastamento de amigos, principalmente, e família. Isso geralmente acontece, ansiedade, depressão e ataque de pânico. Tipo, uma criança, né, na fase da criança. Quando você vê uma criança que não gosta de abraço, não gosta de toque, pode pesquisar a fundo, entendeu? Exatamente. E aí Uhum. isso vai levando para a fase adulta. Quando ela vai namorar, quando o namorado vai tocar nela, ela se recua, fica com Uhum. medo de ser aquele, deixa eu ver aqui, ao voltar, né, o evento traumático da vida dela passada. Uhum. Aí o homem não pode nem abraçar que ela se sente insegura. E comportamentais, a obediência excessiva, a submissão. Às vezes vem a mudança repetida de forma de se vestir, agir. Aí tem a forma de evitar conflito. Igual eu falei no áudio, né, no grupo lá, que sempre o homem discutir tem que primeiro ouvir a mulher, primeiro para poder depois falar. Porque às vezes o homem fala errado e termina machucando os sentimentos. Uhum. Aí vem essa fase abusiva. Se sente abusado psicologicamente. Pois, exatamente isso. E nós temos de ter atenção de que não é só com as meninas, não é só com as mulheres, também acontece com os homens. Só que Justamente. o homem é muito pressionado com aquela questão de homem não chora, homem não pode ser medricas, o homem tem que ser forte, corajoso, que os rapazes não conseguem expor, guardam isso para si. E depois nós começamos a ver rapazes que conversavam muito, de repente já não conversam, ficam no telefone. E nós mentalizamos, é adolescência. Está na fase dele. Não, não está na fase dele. Fizeram-lhe tão mal que ele só quer se esconder do mundo. Depois começamos a ver rapazes que começam a enveredar pelas drogas. Eles só querem encontrar uma forma de esquecer aquilo por que passaram. Você encontra rapazes que brincam com mulheres. Eles não querem um relacionamento sério. Eles só querem andar com prostitutas, desculpem o termo, andar com várias mulheres ao mesmo tempo. Porque eles acham já que as mulheres são maldosas, que as mulheres merecem aquilo. Depois temos a questão do masoquismo, do sadomasoquismo e tudo Também. isso. É que ele foi exposto a tudo isso quando era mais pequeno. E ele cresceu e faz isso com outras mulheres. Na cabeça dele tem de ser assim. Ele quer mostrar que tem poder. Ele já foi submetido a tanto sofrimento várias vezes.
que agora ele cresceu e quer mostrar que ele é que tem o poder. Ele acha que está a se vingar fazendo aquilo, né? E temos outros mais sinais, mas temos que ter atenção que os rapazes também passam por isso. Temos ainda os que depois decidem que não gostam do sexo oposto e decidem ir mais pelo sexo semelhante, né? Pela homossexualidade. Às vezes o trauma é tão forte que mulheres deixam de gostar de homens e homens deixam de gostar de mulheres, porque a confiança que eles poderiam ter tido quebrou-se. Então eles já não veem qualquer atração, qualquer segurança no sexo oposto e sentem-se mais seguros e confortáveis no que é semelhante a eles. Então, o abuso físico, né? Tem experimento, deixa eu ver a pergunta aqui. Uma criança que já sofreu um abuso sexual, ela se esconde atrás. Deixa eu ver aqui. O que você pode fazer para ajudar ela é conversar com essa criança, mas a criança não vai falar por causa do medo, entendeu? Criança e adulto tem essa situação, tem medo e vergonha de contar que foi abusado. E a escuta também, e isso que é principalmente, porque às vezes a criança não quer falar, o adulto também, porque geralmente essa comunidade nossa aqui do Brasil, do Maranhão, o povo julga muito, entendeu? Ah, porque fulano não vale nada, por isso que abusaram dela. É desse jeito as coisas com os aqui, entendeu? Julga sem julgamento da pessoa. É exatamente sobre isso. E às vezes o que o abusador disse no ato conta muito. Por exemplo, o adulto abusou sexualmente da criança, ou da adolescente, ou de adulto para adulto até. Mas referenciou várias vezes que se ela contasse a alguém, ele ia dizer que é mentira e depois quem ia passar vergonha seria ela. Ela diz que se as crianças muitas vezes ouvem, se você contar a alguém, eu vou matar a tua mãe. Se você contar a alguém, a tua mãe vai ficar maluca, vai ficar louca. Os padrastos dizem aquilo de se você contar a alguém, eu vou ir embora e vocês não vão ter ninguém para cuidar de vocês vão passar fome, porque eu é que trago comida para essa casa. Então, tem toda essa questão da ameaça. Tem também, muitas vezes, para os adultos, é pensar: tudo bem, eu vou contar, mas e daí? Depois disso, as pessoas nunca mais vão me ver do mesmo jeito. Vão olhar para mim e pensar: essa é a que foi abusada, essa é a que foi violada. Então, nunca mais vão me ver do mesmo jeito e eu não quero que as pessoas me vejam assim. Então, eu prefiro guardar só para mim e não contar a ninguém, porque a sociedade julga demais, julga demais. Esse julgamento mata psicologicamente. Por mais que a pessoa queira contar, queira dizer, é tanto julgamento que às vezes complica. Imagina aquelas situações em que a própria mãe é que diz: a culpa é tua, você que aliciou, você que usa roupas curtas, a culpa é tua. Agora por tua causa vou perder o meu marido, não sei o quê. E é complicado. Às vezes toda a família se vira contra a vítima, porque a vítima contou, para eles manchou a família, eles estão nem aí para a dignidade, estão nem aí para o direito da pessoa e ficam todos contra a vítima. Então, esse julgamento é o mais complicado. Isso. E o abuso sexual não se limita ao ato sexual entre si, né? Tipo, ele vai se englobar uma conduta sexual entre o consentimento ou envolvendo pessoas que é incapaz de consentir, ou seja, crianças que são crianças falíveis, né, com inconsciente vulnerável. Qualquer coisa que compra, a criança está alegre. Isso. Entre formas mais comuns, contato físico forçado,
estupro, com penetração, Uhum. toque, carícia, sem consentimento, isso tudo afeta a criança. Beijo forçado, manipulação de parte íntima, tem homem que quer banhar a filha, né? Isso aí já Uhum. não pode. Só a mãe mesmo que pode, né? Exploração sexual infantil, que é qualquer contato de exposição sexual de menor de idade, que é contato de pornografia infantil. Isso tudo tem um desenho animado, tem um telefone. A recomendação é você baixar um aplicativo para bloquear algum site. A criança não está olhando. O assédio também vem nos comentários. Ensinação, proposta ilícita que vem. Ah, se você mandar isso, eu te dou isso, te dou aquilo. Isso vai manipulando a criança de 9 anos. Uhum. De 7 a 9 anos. De 5 ainda não tem essa mentalidade, não. Mas só nos desenhos, de 5 anos. Aí de 7, de 8, 9, 10. Aí vem. Você vem aqui em casa que eu te dou um brinquedo, tal, tal. Aí já vai Uhum. manipulando a mente da criança. Que é exposição de conteúdo sexual sem consentimento da criança. A criança não sabe o que vai passar, uma pressão psicológica por prática sexual. É muito complexo esses casos. É. E um alerta é os pais terem muita atenção com as crianças, as coisas que elas levam para casa. Ok, a mãe não comprou o doce. De onde veio o doce? Ah, o tio deu. Qual tio? Ah, o tio lá da rua ofereceu um doce. Por que, que o tio ofereceu um doce? Então tem que se ver tudo isso. Proibir as crianças de aceitarem presentes de pessoas estranhas, porque hoje em dia é uma forma de atrair as crianças. As crianças são traficadas e são vendidas como escravas sexuais a partir de coisas simples. É alguém que vem, olha menina, o tio tem aqui um sambapito, queres? O tio tem aqui um chocolate, queres? Vem, vem, mas para o tio te dar o chocolate tens que vir aqui. Vem, a criança sobe no carro e vai. Ok, boleia. Olha, está a andar a pé por quê? O tio tem um carro, vem que o tio te deixa em tua casa. Não, nós temos que explicar à criança que ela não pode aceitar boleia de gente estranha, que ela não pode aceitar presentes de gente estranha. E quem quiser dar alguma coisa, é preferível que o faça à frente dos pais. Aquilo é filha. Se o tio, se o vizinho, se o primo oferecer alguma coisa, você tem que vir explicar para a mamãe. Você tem que dizer, mamãe, o fulano deu isso. Porque aquilo começa assim, hoje deu um doce, depois deu um ursinho, depois deu um telemóvel, e amanhã vai começar a cobrar. Ah, tu não queres vir, mas eu te comprei o telemóvel. Eu te dei um docinho, não vou voltar a dar o docinho, então tens que vir aqui no quarto do tio e assim as coisas acontecem. Então, essa educação é extremamente importante. Não sentar no colo de outras pessoas, se não for a mamãe ou o papai, muitas vezes. Evita sentar no colo. Nós temos uma questão cultural aqui em Angola. Não sei como é que é aí no Brasil. Mas aquilo é o amigo do pai chegou, cumprimentou e a criança já sentou no colo do amigo do pai. Não pode. Por Aqui que, no que a Brasil criança tem que. Não pode! E muitas vezes o que, que acontece? A criança senta no colo do senhor e, de certa forma, acaba tocando um pouco nas suas partes íntimas. E na cabeça do senhor já passou um monte de coisas, já passou um monte de sensações. Então, nós temos de ter atenção a isso. Tá pôr no colo, tá sentir o corpo da criança, tá sentir a forma do corpo da criança. E muitos aproveitam-se disso para ir apalpando a criança. Tapa na bunda. Por que, que um adulto tem que dar uma chapada, um tapa na bunda de uma criança? Não faz o menor sentido. Espera a tua esposa, casa com a tua esposa e bate na bunda da tua esposa. Uma criança não tem de passar por isso. Devia ser extremamente proibido no recinto familiar, né? Pelo menos, que se toque em qualquer parte da criança sem
sem, sem que a criança atinja a maturidade para estar e sem que a pessoa tenha direito de o fazer. Outra questão também é o beijo na boca. Por que nós normalizamos tanto o beijo na boca? A irmã vem dar beijo na boca, o irmão vem dar beijo na boca, o pai vem dar beijo na boca, a madrinha vem dar beijo na boca, até a babá já dá beijo na boca. Isso tem de se cortar. Começa como um gesto de carinho, mas é camuflar às vezes. O que é que nos garante que aquela pessoa que está a dar beijo na boca da criança não é uma pessoa que já está excitada às vezes e está simplesmente a aproveitar-se daquele momento para satisfazer os seus prazeres? Hoje deu beijo na boca à frente da mãe, depois no privado vai dizer: ah, vem para aqui, vem ficar contigo. Vai beijar na boca novamente. Quando a criança perguntar, ele vai dizer: é normal, eu já fiz isso várias vezes. Você não viu que a mamãe não falou nada, a mamãe deixou eu dar beijo na tua boca? É muito normal. E a criança aprende que aquilo é normal, que é normal beijar na boca, que é normal tocar na bunda, que é normal tocar nos seios. Então nós temos de ter muita atenção. Ah, os seus seios já estão a crescer, mas está a palpar os seios da criança. Não faz o menor sentido, não pode. Não pode tocar na criança, não pode mesmo. Então temos de ter essa precaução enquanto cuidadores. Bem-vindo aí o marido da doutora Ana Paula, o Charles, Lima Charles. Uhum. Só para complementar a pergunta da doutora Tuani, o essencial é demonstrar à criança, primeiro, que ela está segura. Independentemente dos abusos que ela já tenha sofrido, o que se deve fazer daqui em diante é criar um ambiente seguro para ela. Se ela tem medo de homens adultos, não devemos obrigá-la a ser exposta a tantos homens adultos. Devemos ter atenção a isso. Evitar gritar demais. Nós gritamos muito com as crianças, temos de ter atenção ao tom de voz. Uma pequena coisa que a criança fez, já queremos bater. Se nós demonstrarmos a ela que somos agressivos, seja na voz, seja na atitude, seja no ato, nós vamos demonstrar à criança que nós também somos perigosos e que ela não pode confiar em nós. Então, é fazer toda essa coisa, evitar expô-la a pessoas que possam fazer mal a ela, evitar deixá-la sozinha com pessoas estranhas, né? Então, é toda essa questão. E depois, reforçar a autoestima da criança. Demonstrar que ela tem valor independentemente do que aconteceu. E também mostrar que a culpa não foi dela. Que o facto de terem abusado dela não faz dela a culpada, mas a culpa é simplesmente da pessoa que o fez, que tem a cabeça um pouco distorcida, fora da realidade, e fez tudo isso. E vamos falar aqui sobre a consequência do abuso sexual, né? Uhum. O impacto do abuso sexual varia conforme a idade, o Isso, vínculo com o agressor, isso. frequência, né? Contexto de apoio recebido, tipo, o agressor fala com a vítima que foi abusada. Eu nunca mais vou fazer isso, tal, tal. Isso é um contexto que o agressor está fazendo. E a pessoa termina caindo nesse contexto e termina sendo abusada de novo, entendeu? Aí a vítima termina gostando do abuso, entendeu? Isso. Tem esse fato ainda, né? Porque geralmente tem algumas mulheres que gostam de um corpo mais agitado, né? É por causa desse tipo de coisa que acontece no passado, na infância. Quando leva para adulta, meu marido no partido, eu gosto bem agitado, tal, agressivo. É porque geralmente teve um abuso no passado. Ou seja, o abuso psicológico e emocional são um transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes a mulher, né? Às vezes o homem encosta na mulher, a mulher se espanta, tal. Aí volta aquele transtorno do passado.
que é o estresse pós-traumático. Vai relembrando o que aconteceu. É por isso que na hora que eu falei que a mulher tem vezes que não gosta de toque, de abraço, de carinho, porque relembra o passado, o abuso. A depressão e a ansiedade, também isolamento. Uhum. Isso acontece quando a mulher é abusada, o homem também. Às vezes a mulher abusa do homem, né? Também. Acontece isso às vezes. E às vezes o homem tem culpa, a mulher tem vergonha. Aí vem aquele isolamento, se sentindo culpada pelo ato. Mas culpada não foi ela foi a vítima. Isso. Entendeu? Aí a mulher se sente culpada. Aí vem aquela dificuldade, Deus, de confiar nas pessoas. Tipo, você está estudando para psicologia, né? Certo. Você vai encontrar várias pessoas que vai passar mês conversando com você para poder desabafar um assunto. Aí, porque tem dificuldade de confiar nas pessoas Isso. por causa do abuso que teve na infância. Sentimento de medo, hipervigilância, que é o sentimento de medo. Você vai ali e volta com medo, fica assombrado, fica com a vista espantada. Isso pode ver que é um abuso psicológico. E a pessoa terminou vendo o acusador lá, que é o agressor. Comportamento autodestrutivo, que é abuso de substância, ainda tem isso. Aí a mulher tá ali mais o homem, bebe isso aqui, toma isso aqui, pega esse pó aqui. Aí a mulher confia no homem e termina bebendo, fumando, aí termina o, no abuso sexual e psicológico, entendeu? Esse fumo, bebida, tudo é psicológico da pessoa. Manipulação. Ah, se você beber, você vai esquecer o passado. Se você fumar, você vai superar essa depressão. Aí a mulher termina caindo na jogada do homem, entendeu? Aí, comportamentais, atitude comportamental, evitar lugares que pessoas, situação que relembra o abuso, tem que evitar lugar. Às vezes volta aquele sentimento, a pessoa fica chorando. Eu já vi pessoas já chorando já, em alguns lugares, porque relembra. Problema de concentração e memória. Entendeu? Às vezes você está fazendo a terapia com uma pessoa e a pessoa não quer relembrar lá. Às vezes você vai pensar que está com problema, mas a pessoa está com medo de se expressar, de falar sobre o que passou na vida, entendeu? Aí o desempenho profissional também. Às vezes a pessoa está no trabalho, mas está focada em outras coisas. Aí o desempenho fica baixo. Isso é a atitude de uma mulher ou um homem que foi abusada psicologicamente, fisicamente, comportamento físico ou física de homens e mulheres, lesão corporal, em caso de violência física, né? Doenças sexualmente transmissíveis, DST, gravidez indesejada. Aí você vê algumas pessoas, algumas mulheres, engravidei porque quis. Mas quando vai para terapia, ela vai dizer, não foi porque quis, porque foi abusada, tal, tal. Aí na comunidade pensa que ela engravidou porque quis. Não se cuidou, tal, tal, mas foi um abuso. Dores crônicas também. Isso vem a sensação de dores físicas, violência doméstica. Caso o patrão fica desejando, fica abusando psicologicamente, quer bater na mulher, se você não fazer isso, tal, tal, você vai perder esse emprego. Tudo isso acontece no trabalho, entendeu? Tem pessoas que vão trabalhar para poder ter um emprego, vai ter que ficar com o patrão. Aqui geralmente acontece isso no Maranhão, aqui no Brasil, entendeu? Uhum.
Aí é um sentimento de abandono que a pessoa tem. Ah, eu estou no emprego por causa disso. Geralmente nas terapias as pessoas falam isso, quando está trabalhando, sofre abuso na empresa. Isso geralmente acontece. Uhum. Os fatores que agravam o trauma, quando o abusador é alguém de confiança, aí complica, né? Porque o abusador pode ser familiar, parceiro ou colega do amigo. Uhum. Aí vem a falta de apoio da família. Ah, fulano de tal é bom, fulano de tal é perfeito. Aí não sabe o que aconteceu, fica confiando, a pessoa está dentro da casa lá e está confiando. Eu gosto muito dessa pessoa, essa pessoa é muito bacana, com meus filhos, tal, mas é familiar, parceiro e amigo. Amigo, hoje em dia tá difícil, né? Você Tá, encontrar um. tá. Muito difícil. Geralmente, geralmente dá punhalada pelas costas, os amigos. Uhum. Aí fica aqueles fatores que agravam o trauma, entendeu? Aí tem muitas mulheres que têm dificuldade de ter relação amorosa, de ter relacionamento, de fazer amizade. Tudo envolve esse trauma, né? Ameaças, chantagem emocional também, pela rede social. Principalmente por mulheres, né? Ah, se você mandar isso, eu te mando um Pix de 300, 400 em reais, né? Uhum. Aí, aí o dinheiro já é diferente, já é 4 mil, né? Por aí, 4 mil AS, né? O EGS. Uhum. Por aí. Então aí o caminho que é o caminho de enfrentamento, de buscar um apoio psicológico especializado. Sim. Você pode estar procurando uma psicanálise, que é uma terapia psicanalística, terapia comportamental, terapia de um trauma, rede de apoio, que é familiar, mas tem que ser uma família que ajude mesmo. Tem família que não apoia muito, não. Amigos de confiança, Uhum. ação legal, tipo denúncia. No dia que a pessoa sofreu um abuso, tem que fazer a denúncia. Tem gente que não faz por medo, né? Isso é constante no dia a dia. Grupo de apoio para sobreviventes. Esse grupo de apoio é bom, que é várias pessoas que já foram abusadas, que Uhum. já superaram os traumas. É muito bom para a pessoa ser acolhida. E acolhimento espiritual é muito bom também, ter fé em Deus que vai superar uma cura emocional, tudo envolve. Uma pergunta mais. Eu acho que já não tem questões. Mas E, aqui só pode para falar aí. destacar também, Jonatas, tem a questão dos transtornos que podem estar associados ao abusador, né? Nós temos, por Isso, exemplo, a importante. questão do transtorno pedofílico ou transtorno da pedofilia, que geralmente são adultos que só sentem atração por crianças. Eles não sentem qualquer atração por adultos, mas simplesmente por crianças. Essas pessoas têm um transtorno, precisam de tratamento. Então, também pode ser uma das razões por detrás do abuso sexual. Tem também a questão do fetichismo, tem também a questão do voyeurismo, ou seja, aquelas pessoas, por exemplo, que se sentem excitadas ou satisfeitas só de olhar a outra pessoa nua. Você se morar num prédio, é importante ter muita atenção à questão das janelas. Pode ter alguém a te observar que você não tem a mínima noção. Pode ter aquele vizinho que foi te visitar, fez aí uma conversinha ou outra, mas afinal a intenção dele era colocar uma câmera na tua casa para que assim, quando você estivesse a se despir, ele pudesse ir observando e às vezes até gravar e vender no mercado
ilegal, né? Há aquela questão também de pessoas que vão, por exemplo, fazer manutenção do ar-condicionado, vão montar uma mobília ou outra no quarto e colocam lá uma câmera para poder fotografar, para poder filmar estas questões todas sem o consentimento da pessoa. Então, às vezes, estamos a ser observados, estamos a ser abusados sem a gente ter a mínima ideia. Então, às vezes, é o enteado, por exemplo, que colocou uma câmera no quarto da madrasta para poder ver a madrasta a se despir sem o consentimento dela. A madrasta está no banho, ou a mãe está no banho, também acontece, pode ser com a mãe está no banho, e a criança fica do outro lado da porta, a espreitar, e se regozija nisso, se satisfaz só de fazer isso. Há também aquelas pessoas que passam a vida a postar fotos, vídeos quase sem roupa nas redes sociais. E você pensa, essa pessoa está só a fazer uma trend. Não está só a fazer uma trend. Ela se satisfaz sexualmente só de se exibir. Isso aí é o exibicionismo, né? O transtorno exibicionista. Uma pessoa que se satisfaz sexualmente só de se exibir para outras pessoas. Então, há todas essas questões dos transtornos. Temos o masoquismo, o sadomasoquismo, as pessoas que se satisfazem humilhando o outro, humilhando-se a si mesmo, né? Tem também aquelas pessoas que se satisfazem vendo o outro vestido como o sexo oposto. Imagina, eu sou uma mulher e eu obrigo o meu parceiro a se vestir como mulher. Porque na minha cabeça aquilo é atraente, aquilo é prazeroso. Isso também é um transtorno transvéstico ou transvestismo, acredito que seja isso. Então, tem, tem todas essas componentes que devem ser observadas. A minha sobrinha linda do tio, tá aí, né? Olá! A Mayla. Uau, é um prazer, Maila. É um prazer. E vamos falar aqui sobre acolhimento, né? Uma pessoa chega para falar de abuso, tipo, na casa. A primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal que estão assistindo a live aí, é escutar sem julgamento. A primeira coisa é escutar sem julgamento. Permitir que o adolescente fale no ritmo sem pressionar ou duvidar do que está contando. Se você pressionar, a pessoa não vai contar o que se passou na infância. É escutar sem julgamento. Sempre as pessoas daqui do Brasil, do Maranhão, sempre julgam as pessoas pela aparência, entendeu? Tipo, aqui no Brasil, no Maranhão, as mulheres gostam de andar de shorts, né? Aí, isso daí não vale nada. Eu já falo assim, algumas pessoas. Tá andando com as nuas, entendeu? Aí, é escutar sem julgamento. A pessoa julga sem conhecer a pessoa. E garantir segurança, né? Afastar o agressor, evitar qualquer contato. E é uma validação que garante a segurança. Às vezes a pessoa se sente segura, você vai lá para sua casa, conversar. É uma validação de experiência, deixar claro que a culpa não é dele, não é dela, é do agressor. Aí tem um apoio também, às vezes você tem que procurar um apoio, encaminhar um atendimento médico, fazer exame, ir ao conselho tutelar, delegacia especializada. Isso não vai porque a pessoa tem medo. Ah, se você fizer isso, eu vou lhe matar, tal, tal. Aí a pessoa não vai. Porque foi aquele trauma para sempre, entendeu? Às vezes não quer fazer terapia, aí fica muito difícil para a pessoa superar o trauma do abuso. Aí a terapia que você pode estar abordando aí com
os pacientes, é terapia cognitiva, comportamental, para tal, a psicanálise adaptada para a adolescência, a pessoa se conhecer, se fortalecer, ter o autoestima mais elevado. E trabalho com regulação emocional, que é para lidar com os gastos de crise, que é a ansiedade, que é o flashback, quando volta ao passado, flashback, que é a ausência de medo. E você vai trabalhar também na construção da autoestima da pessoa, para que recupere a confiança no próprio corpo e na relação. E isso você tem que fazer com que a pessoa se reconstrui a si mesma, se valorize a si mesmo, não ter medo. E o espaço para a expressão criativa, desenho, escrita, música, você pode estar abordando isso aí com a criança, com o adolescente, para a pessoa poder interagir. Agora, o apoio familiar que é muito difícil, a família não apoia. Aí tem que ser um de fora mesmo. Sempre a família julga. A minha sobrinha entrou de novo, a Águida, outra Uau! Águida Jordânia. Que bom. Olá, Agda. Olá, de Angola. Seja bem-vinda. Aí tem o apoio familiar, que é orientar os pais, responsável, né? Como agir, evitar culpas, não pressionar a criança. Tem que manter sempre diálogo aberto com sua filha ou com seu filho. Não ter medo de conversar assuntos particulares sobre sexual, sobre esses conteúdos de internet. Primeiramente a família, né, que tem que dar o apoio psicológico. Se não der, aí complica. Pois. A família é a primeira rede de apoio. E justamente isso. As pessoas pararam de perguntar, não foi? Pois. E nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Isso. Daqui a pouco são 22 aqui. O meu pai entrou aí, meu pai aí, pastor Oh, da tempo, meu pai. amém. Mas assim, superar Uma um abuso honra, é uma honra. aí superar um abuso sexual é um processo profundamente pessoal, né? Muitas vezes longo. Não existe o passo a passo, é um caminho único. Isso. Sempre vai fazendo terapia para restaurar, sempre vai fazendo, porque não é fácil. O mais importante é preservar a saúde, se cuidar, orientar a pessoa. Exatamente. Uhum. É. Nenhuma pergunta mais. Pois. Já não tem perguntas sobre o nosso tema. Podemos encerrar? E Deus Uhum. pode falar como cuidar do corpo e da mente. Isso. E aí, assim, a prática de autocuidado, né? Você pode explicar, tipo, cuidar do corpo e da mente como uma respiração, um exercício. Você pode passar um exercício para essas pessoas que estão assistindo, uma mediação, um exercício físico, para aquele sono regular, né? Tem pessoas que não dormem. É. Tem a questão da insônia. Tem afetado muitas pessoas, infelizmente. Às vezes são questões mal resolvidas. A terapia é fundamental. Eu acho que cada família
Devia ter um terapeuta aí, um psicólogo. Pois é. É, Aí para trabalhar as emoções com paciência, né? Raiva, tristeza, medo, vergonha. Pode vir em ondas, né? é, Mas é normal. Que vem a raiva, vem o medo, vem a tristeza, vem a vergonha. uhum, E o principal é o escândalo, que a pessoa não está preparada, né? obrigada, Maila, obrigada. Gratidão. Ainda teremos mais lives. O seu pai disse que está precisando de terapia. Eita, Ah, que bom ter vocês aqui. Receber essa energia tão positiva. Extremamente bom. Chegaram no finalzinho, mas já vem dando boas energias. Isso é fantástico. e a outra live vai ser no meu Instagram, né? Uhum, uhum. Aí não vou fechar no seu, né? É, Aí eu vou será ver se assim. eu convido, vou ver se eu convido algumas pessoas para participar, Uhum, pessoa bem experiente. é. Vamos só ver a questão do horário. Eu acho Isso, que vamos passar para as 16 do Brasil, para evitar constrangimentos. Aí eu já estou justa. em casa, infalivelmente. É. Às 16 Uhum. horas é bom aqui no Brasil, né? Uhum. 16 horas do Brasil, sim. Isso. Então eu desejo uma boa noite para você também. Muito obrigada, Jonatas. E vamos falando, né? Muito obrigada. Amei a live de hoje. É sempre bom estar aqui contigo. Aprendi muito. Foi um momento de Eu estou extrema. aprendendo com você. Que bom, que bom. Isso é bom. Foi um momento de descontração. E gostei muito de conhecer também um pouco da tua família. Já conheci duas sobrinhas e o É. pai, né? O Então, Ricardo Araújo. uau! Seja bem-vindo, Ricardo. Uhum. Olá, Ricardo. Que bom. Então, até a próxima live, na próxima semana. Muito obrigado a Quinta-feira. todos por assistir. Na próxima quinta-feira nós estamos juntos. Pois, combinado. Tenham todos uma boa tarde. Boa noite para Angola. Boa tarde para o Brasil. E vamos falando. Isso mesmo. Boa noite aí.